Olá amigos da comunidade WinDev, sejam bem-vindos à aula número 50 do Guia WinDev 2024. Nesta aula vamos aprender como mudar o local de armazenamento dos arquivos de dados do HFSQL Classic via análise e via programação. Nossos vídeos têm o apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, e da Pedroso Informática, sua empresa de soluções WinDev, WebDev e WinDev Mobile. Agradecemos também o apoio da comunidade ao nosso trabalho. Em qualquer versão do WinDev, quando trabalhamos com arquivos locais, os famosos HFSQL Classic, na análise, na criação das tabelas, nós podemos definir o local onde ficam esses arquivos. Todos os arquivos ou somente um arquivo. Então, na área Data File Description, eu posso definir o diretório padrão dos arquivos de dados. Então, eu posso pôr no diretório da aplicação, num diretório definido no nível da análise, ou escolher aqui onde eu desejo colocar esses arquivos. Por padrão, os arquivos ficam no diretório da aplicação. Então, onde estiver instalada a aplicação em tempo de execução, ficarão os arquivos. Mas se eu quiser, por exemplo, mudar isso, eu venho aqui em Browse e escolho. Então, vou pegar aqui uma aplicação que eu tenho aqui, My Projects. Vou pegar a aplicação Controle, por exemplo. Ele tem várias pastas aqui, mas eu quero que ele fique somente na pasta Controle. Então, eu venho aqui em Controle e defino que essa será a pasta dos arquivos de dados. Ó. Então, ele veja que ele ficou de My Projects Controle. Claro que aí, em tempo de execução, ele vai procurar por esta pasta. Então, o melhor mesmo é você definir uma pasta que não seja atrelada ao projeto. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, uma pasta Controle Julho, por exemplo. A partir de agora, ele vai ficar na pasta de Controle Julho. Se eu quiser mudar para C, eu coloco lá. Também posso fazer um patch relativo. Normalmente, eu coloco no diretório da aplicação. Mas nada impede que os arquivos de dados fiquem na pasta que você definir na análise. Entretanto, é possível também modificar via programação. A linguagem W possui um comando chamado hchangedir, que altera o caminho de acesso a um arquivo de dados ou a vários arquivos de dados, ou seja, o diretório no qual o arquivo de dados será manipulado. Se o arquivo de dados for aberto a usar hchangedir, o arquivo de dados será fechado automaticamente. Lembra, por padrão, o arquivo físico corresponde ao arquivo de dados descrito na análise, o qual é manipulado no diretório específico que foi incluído na análise. Se alteramos o nome do banco de dados associado a uma tabela, neste caso, o nome do banco de dados especificado nas propriedades de conexão da tabela, no editor de modelo de dados é ignorado, no caso, na análise. Vamos abrir a análise do nosso projeto TS 2024
e vamos acessar a análise. Temos várias análises aqui. E em cada uma delas eu tenho tabelas. Então, vou abrir uma aqui. Então, aqui eu tenho uma aplicação chamada Teste 2024, com uma tabela clientes na primeira análise. 2 cliques aqui no campo me mostra a sua estrutura. Se eu clicar com o botão direito em Data File Description, eu vou observar que eu tenho a descrição do arquivo, os seus detalhes, né? E nessa aba Detail eu tenho o diretório padrão dos arquivos de dados. E aqui eu posso escolher via análise onde vão ficar os arquivos de dados. Como já vimos anteriormente, nós mudamos o caminho na análise e o processo faz com que os arquivos sejam direcionados à aplicação para aquele diretório. Mas nós podemos fazer isso via programação na inicialização do nosso projeto. Aqui na unidade F do meu computador, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de Dados 2024. Criei essa pasta. E agora eu vou citar essa pasta como uma pasta padrão para a aplicação Teste 2024. Na minha aplicação, vou até Project, vou até o código. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer na inicialização do meu projeto, eu vou usar a função hChangeDir. Então, modificar o caminho dos arquivos de dados. Agora, hChangeDir então eu posso escolher todos os arquivos ou somente um arquivo. O que acontece muitas vezes é que, por razões de praticidade, muitas vezes temos arquivos grandes que podem ser usados por diversas aplicações, tipo o arquivo de CEP. Então, seta aquele arquivo para um arquivo CEP, numa pasta CEP, e todas as aplicações acessam lá. No meu caso aqui, eu vou mudar todos os arquivos para a pasta. Vou escolher aqui que é Browser, né? Na pasta F. Poderia entrar o nome direto lá, mas eu vou escolher aqui para mim não ter problemas de compatibilidade, né? Então aqui eu criei uma pasta Dados 2024, ok? Vou dar um ok aqui. Então ficou assim, ó. hChangeDir, asteriscos, D2 dados 2024. Então, a partir de agora, os arquivos de dados ficarão nessa pasta. Vou salvar aqui e vou compilar a minha aplicação. Compilando a nossa aplicação, aqui eu tenho o cadastro de clientes e é sabido que eu tenho clientes cadastrados. Só que, como eu mudei o caminho do arquivo, quando eu clico aqui, ele não apresenta nenhum cliente, porque o caminho de dados foi alterado. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos copiar o arquivo de clientes que está no diretório padrão, que é o EZ, né? Selecionamos os arquivos clientes.fic e clientes.ndx. Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos até a pasta Dados 2024.
E vamos colocar esse arquivo aqui, tá? Vou tirar esse customer que veio aqui e vou rodar a minha aplicação. Como eu estou trabalhando com 3 análises, eu tenho um arquivo cliente-servidor que não está no PET. Ao rodar a aplicação, eu recebo um erro aqui. Então, para resolver isso, eu preciso passar o nome do arquivo aqui. Eu vou passar só do clientes aqui. Então, vou trocar aqui, ó, clientes, tá? Vírgula, dados 2024, tá? Então, agora ele vai fazer. Se fosse somente arquivos clássicos, bastaria eu usar, se fosse usaria hchangedir e aqui eu colocaria aspas, asterisco e funcionaria. Agora eu vou processar o meu arquivo aqui, vou rodar a minha aplicação, vou ter sistema, testes. Veja que veio aqui os arquivos que eu estou trabalhando, ó, no diretório que eu criei. Vamos ver? Abrimos clientes.config. Aqui estão os arquivos. Agora eu vou incluir mais alguns registros. Então vamos incluir alguns registros aqui. Gravamos. Vamos incluir mais um. Ok. Então aqui tudo certo. Vamos ver como é que ficou a estrutura do nosso arquivo no diretório. Abrimos clientes.config. Ok. Vamos abrir no diretório anterior, que era o diretório Z, para observarmos que é diferente. Então vamos deixar aberto aqui. Tá? Agora vamos minimizar aqui e vamos abrir no diretório Z da aplicação, My Projects, teste 2024, pasta EC, arquivo FIC, clientes.fic, vamos achar ele aqui, aqui. Então aqui ele só tem três registros. Vamos abrir aqui. E se abrirmos o outro agora, aqui, a pasta dados 2024, temos 5 registros. Com isso, nós alteramos via programação o PET de manipulação de dados da nossa aplicação. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.